Boa tarde, Márcia. Tudo bom? Você me ouve bem? Boa tarde para quem está chegando aí agora. Vamos começar a nossa live sobre os primeiros 1000 dias do bebê. Que bom tê-los aqui. Deixa eu fixar o tema da live aqui. Opa, nossa convidada já está aí. Apostos. É o tempo que o pessoal vai entrando para a gente poder iniciar. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse negócio, que tem dias que ele deixa, tem dias que ele não deixa. Aê, consegui. Vamos lá, deixa eu convidar nossa psicóloga. Então, meu povo, estamos aqui para mais uma live, né? Hoje, boa tarde, Mai. Oi! Agora funcionou. Eu tava aqui botando boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Que bom tê-la aqui conosco. Muito Estou bom. muito E eu feliz. fico feliz pelo convite. Então, pessoal, eu sou Natália Freire, né? Sou psicanalista, fisioterapeuta pediátrica, sou responsável hoje pela Clínica Persona e hoje nós estamos aqui para fazermos mais uma live falando sobre os primeiros 1000 dias do bebê. E é com muita satisfação que temos como convidada a psicóloga Mailu Souza. Mailu, ela é psicóloga e enfermeira, né? Tem pós-graduação em obstetrícia, saúde pública, em docência, tem certificações em psicologia perinatal, no pré-natal psicológico, saúde mental materna e detecção precoce de risco psíquico. E tem formação em terapia cognitivo-comportamental na infância e na adolescência. Tem um currículo aí vasto, né, para a gente poder explorar um pouquinho. E que coisa boa tê-la aqui conosco para falar desse tema que eu amo, né? Sou apaixonada a falar de bebê. Eu nem comento, Já né? Sou aviso, muito você suspeita. nem comenta, né? Já aviso a quem está aí nos acompanhando que Mailu está no puerpério, Sim. Por isso né? que eu tô Tá aqui com o olhando lá. bebezinho em casa, tá com um olho aqui e outro lá, porque ela tá com o bebezinho aí em casa. E mesmo assim aceitou fazer essa live conosco, né? Quem estiver aí, clica aí no aviãozinho embaixo para convidar, chamar os amigos para virem para a live, nessa setinha que tem aí para cima. Se quiserem fazer perguntas, é só clicar nesse cardzinho aí que tem interrogação. E vamos ao nosso assunto principal. Afinal de contas, o que são esses primeiros 1000 dias do bebê, Mai? Então, boa tarde, né? Primeiro quero agradecer de novo o convite, né? Adorei estar aqui com você. Nath é uma querida, muito maravilhosa. Então, um carinho muito grande por você, por seus filhos, uma fofa. Né? Me ajudou muito com Enzo, com o meu primeiro filho, né? Quando eu era pequenininho, nos 1000 dias de Verdade. Enzo, você estava lá nos 1000 dias de Enzo. E agora eu estou vivendo esse período de 1000 dias de Murilo, do meu segundo filho. Então, ele está com 2 meses agora, por isso que eu estou lá e cá. Eu ainda mandei uma mensagem avisando, não, daqui a pouco eu entro, que eu tô amamentando. Amamentei rapidinho, vim, e a gente vai conciliando, né? Dá Então, um cala-bocazinho para ele ficar quieto quieto, um né? pouquinho, mas ainda tem risco que ele participe. Como ele é tema da live também, então talvez ele faça uma participação especial durante, eu não sei, Tá né? tudo Vamos certo. ver. Mas então, o que são os primeiros 1000 dias, né, do bebê, os primeiros 1000 dias de vida e qual a importância deles? Hoje a gente considera que o primeiro 1000 dias seriam os 270 dias que equivalem ao período gestacional. E depois, 365 dias do primeiro ano do neném e mais 365 dias do segundo ano do neném. Então, seria da concepção
até o final do segundo ano, até completar o segundo ano da criança, que seria esse período assim extremamente rico, maravilhoso, que a gente teria que ter esse cuidado, essa atenção, esse olhar de como ele é importante para o resto da vida dessa criança, dessa pessoa. E ainda tem um detalhe. Hoje a gente está falando dos 1000 dias, porque é o conceito que está sendo realmente de uns anos para cá, ainda bem que está sendo mais divulgado, mas já tem gente falando, já tem profissional falando 1.100 dias. Aí eu ainda fiquei assim, 1.100 dias, por quê? Tem gente já falando, que é uma coisa muito interessante, é o cuidado que a gente tem que ter também, o olhar antes da gestação. Oi? Aqui, oi? Voltou? Alô? Ih, gente, congelou. Será Oi? que vocês estão me Tá ouvindo? carregando um Alguém pouquinho dá um aí. sinal aí, quem estiver ouvindo, por favor. Porque eu não sei Agora se tô. isso não... Gente, congelou. E Eu agora? tô te ouvindo bem. Um pouquinho, não foi? Deu uma travadinha? Tá Tá indo voltando. congelando Eu um vou abrir a porta pouquinho. aqui para ver se melhora a conexão, porque eu fechei a porta daqui. Peraí. Eu vou abrir porque às vezes é questão do Tá sinal, né? ok. É porque eu fechei para Pronto. abafar o som das crianças. Então, Aham. talvez tenha um pouco de som aqui no fundo, gente, de crianças, tá? Então, só avisando. Mas tá no tema também, né? Tá envolvido, tudo envolvido no tema. Tá tudo dentro do Mas então, tema. o que acontece? Tá tudo no tema. Aí eu abri só por conta da conexão. Mas então, tem profissionais que ainda estão argumentando que para a gente ter uma atenção maior, seriam 1.100 dias, os dias que antecedem a gestação. Por quê? Lógico que assim, no Brasil, a gente tem uma estimativa que em torno de 50%, até mais de 50% das gestações não são programadas. Então, isso dificulta um pouco, porque o ideal seria que toda gestação fosse desejada e fosse programada, que são duas questões diferentes, né? Entre você programar ser mãe, programar ter um bebê, e desejar ser mãe, desejar ser um bebê, ter um bebê. Então, o ideal seria que isso acontecesse desde antes. E que toda mulher, todo casal, na verdade, porque a gente tem que dividir essa responsabilidade, se preparasse fisicamente e emocionalmente para essa gestação. Então, por isso a gente fala, por que teria que se preparar antes? Porque tanto que o estilo de vida que a gente tem, a alimentação, hábitos, a questão se é sedentário, se não é atividade física, uso de álcool, uso de outras drogas, de cigarro, todo esse processo dá um efeito no nosso corpo, mas que quando a gente entra no processo gestacional, esse estilo de vida vai ter uma repercussão na formação dessa criança. E também o estilo de vida, os próximos, como falou, os primeiros 2 anos de vida, né? O estilo de vida que esses pais promovem para esse bebê terá repercussões para toda a sua vida. Quando a gente fala desses primeiros 1000 dias, o que acontece? Na gestação, a gente considera a questão genética, certo? Então, assim, a gente já começa a pensar assim, ainda na gestação, no útero da mãe, nesse processo de formação, podem ocorrer alguma má formação, tem esses processos que às vezes a gente não tem como ter controle, mas tem outras situações que a gente sabe que tem relação com, como a gente está falando, o estilo de vida do pai e da mãe. Que você pode melhorar alguns hábitos, fazer algumas alterações, visando uma saúde melhor para seu filho. Agora, outras coisas a gente não tem como prever 100%, a gente pode tentar melhorar. A gente trabalha com um conceito chamado de epigenética, né? O que é que acontece? A genética tá ali, aquela coisa assim, você vê o neném, o que a gente vê de fora. Ou, por exemplo, meu segundo filho agora, ele é a minha cara, ele é a minha miniatura. Eu olho para ele, eu me vejo. Assim, algumas pessoas estão dizendo que não, mas eu tenho certeza, eu confirmo que ele é a minha miniatura. Eu olho ali a questão genética toda, é o que a gente consegue ver. Porém, tem o que a gente não consegue ver nesse processo, que são o quê? Genes carcinogênicos, a questão do obesidade, diabetes, essa predisposição, como está falando, predisposição genética. Eu vou bater o martelo 100% que essa criança vai ser obesa, que essa criança vai ter diabetes? Não dá para saber. Tem uma chance, tem uma possibilidade, histórico da família, aquela coisa toda. Mas o estilo de vida que essa criança foi inserida pode ser o gatilho que vai disparar isso para funcionar, ou pode ser um fator que vai inibir essa manifestação desse gene. Então é importante que a família tenha essa consciência. E aí, como eu falei, sobre a gente se preparar antes para engravidar, não só preparar emocionalmente, através do desejo de querer ser pai, ser mãe, mas preparar no estilo de vida, porque, por exemplo, fica a responsabilidade muito na mulher. Melhora sua alimentação, perde peso, né? Vai pro médico, faz exames e tal.
E o homem? O homem também tem uma parcela de responsabilidade nisso pela qualidade dos espermatozoides dele. Então, há medicamentos que ele possa vir a estar usando, suplementações, o abuso de álcool, todos esses fatores, a idade, todos esses fatores vão agregando, que podem ser fatores que podem, não digo prejudicar, mas podem aumentar a chance de trazer algum tipo de complicação nessa formação ainda intrauterina. E além disso... Então, a gente percebe aí, Mailu, que esses cuidados na gestação, eles são fundamentais, né? Para influenciar durante toda a vida do bebê, né? Uhum. E é como eu tô falando bastante, que a gente agora está trabalhando muito, né, com esse conceito da questão da reprodução assistida, que eu tenho atuado, o que é que acontece? A responsabilidade tem que ser dividida. Agora passou outra aqui, peraí, deixa eu encostar a porta. A responsabilidade tem que ser dividida entre o casal. A gente não pode só jogar o peso da gestação, porque a mulher por si só já vai passar por tanta coisa na gestação, né? Tanta mudança física, tanto desgaste. Então, assim, não tem que ficar aquele peso só que a responsabilidade pelo bem-estar da criança, o bom desenvolvimento é só dela, não. O homem, o futuro pai, ele tem que se cuidar também. Se ele está planejando ter um filho, ele tem que se cuidar. A gente tem que compreender, como eu disse assim, a epigenética é... Sim, tá. Chego aqui, parou. Participações especiais. A epigenética, ela mostra a possibilidade de se manifestar ou não, da gente conseguir paralisar ou não, podemos dizer, essa manifestação do gene. Então, a gente tem que entender esse processo, mas saber também que existem possibilidades, tem coisas que a gente não vai conseguir, por exemplo, controlar. Então, é importante que o pai e a mãe tenham essa noção dessa responsabilidade, mas também se preparem que a gravidez e todo ciclo gravídico puerperal é uma caixinha de surpresas, né? Então, a gente se prepara, aquela coisa toda, mas nem sempre você sabe, a criança pode vir a nascer com alguma... Pode ter uma prematuridade, ter alguma complicação. Aí tem uma prematuridade, precisa fazer fisioterapia, na verdade. Então, né? Assim, tem uma série a gente nunca fatores. sabe o que é que vem, né? Exato, a gente não sabe. Surpresa não é só o sexo da criança, você não sabe se é menino ou menina. A gente não sabe exatamente como essa criança vai se manifestar. Então, a gente vai, lógico, vai tentar controlar a situação, mas dando o nosso melhor. Que a gente puder fazer para tentar proporcionar uma boa qualidade, um bom desenvolvimento físico e mental dessa criança, é importante que a gente tenha essa consciência para a gente conseguir fazer isso. Entendi. E para quem está pretendendo ter um bebê, assim, quais deveriam ser os cuidados, né? Já antes de engravidar, pensando nesses 1000 dias? Do casal, né? Não só da mulher, como a gente vai... Vamos fechar bem essa questão, porque a responsabilidade não é só da mulher, isso tem que ser compartilhado. Então, em primeiro lugar, lógico, procurar já uma consulta médica. Às vezes, não tô grávida ainda, acha que tem que marcar com um obstetra só quando descobriu que tá grávida. Acontece que muita gente, quando descobre, já tá com 2, 3 meses. Aí, às vezes, estava fazendo uso de algum medicamento, às vezes fez, como é o nome? Alisamento com formol no cabelo, aquelas coisas todas que depois fica toda assustada. Ai, mas eu fiz, eu não sabia que tava grávida. Ou então, eu bebi, fui pra festa, bebi, eu não larguei o cigarro, só larguei o cigarro quando eu descobri que tava grávida. Então, assim... O ideal seria, estou planejando engravidar, eu já vou para um médico marcar uma consulta pré-gestacional para receber as orientações, para ser avaliado e já começar a repensar alguns hábitos do meu estilo de vida. A alimentação, porque isso vai influenciar. O paladar do neném vai sendo formado desde o útero. Então, você, lógico, tem uma alimentação de qualidade, controlar o seu peso, porque até a questão de sobrepeso e obesidade pode dificultar também, né, o processo gestacional. Fazer atividade física, aquele processo, aquelas orientações de saúde como um todo, né? Mas é importante também que faça sua consulta pré-gestacional com o médico para você fazer um acompanhamento dessas questões hormonais, porque às vezes você já está um tempo sem ir, né? No médico, no ginecologista, no obstetra, antes de você esperar a gestação, para avaliar tireoide e outras questões, tenta já fazer o exame antes. Tipo assim, estou pensando em engravidar. Então, assim, não estou usando nenhum método. Não sei se eu quero engravidar agora, mas não estou usando nenhum método. Pode ser que eu engravide, na dúvida, eu passo por uma avaliação médica. E o desenvolvimento do cérebro desse bebê, Mailu, como é que acontece? Ele é diferente, né, do desenvolvimento em outras idades? Explica um pouquinho pra gente como é que funciona. Olha o que é que tão lindo nesses primeiros 1000 dias. O que é que acontece? Esse conceito de que o cérebro do neném é a fase que a gente aprende mais na nossa vida do que em qualquer outro momento. É ali, nesses primeiros 1000 dias do neném. Porque, na verdade, os adultos que somos hoje, as pessoas que nós somos hoje, vem muito dessa formação, tanto neurológica quanto emocional, do que a gente teve nesses primeiros 1000 dias, né?
Então, o que acontece? O cérebro do neném tem uma possibilidade de formação de sinapses muito maior, como se fosse em torno de 700 sinapses por segundo. E é interessante porque o que é que potencializa, o que é que está por trás, o que é que faz a criança ter esse desenvolvimento? O afeto. Porque aí tem naquele documentário que com certeza você deve conhecer, que todo mundo conhece, é Apaixonado, que é o começo da vida, dos nenenzinhos, é muito fofinho, da Netflix. Sim, sim. Ele fala, e quem nunca assistiu, eu recomendo, quem não assistiu, inclusive, assista, que é muito bom. quem for profissional da área, assiste 1, 2, 3 vezes, é maravilhoso. O que é que ele fala? Que o afeto ele age como se fosse uma fita isolante grudando esses neurônios, nessas ligações, nessas ramificações. Por quê? Gente, é para você ver, o bebezinho ele aprende pelo brincar, né? A criança aprende pelo brincar, e ele aprende principalmente pela interação com as suas figuras de afeto, com os seus cuidadores. Então, uma coisa simples, tipo uma simples troca de fralda. Você está estimulando tanto aquela criança ali. Trocar a fralda, eu tô cantando a musiquinha, tô olhando no olho, eu tô falando com ele. Eu tô ativando ali, ó, linguagem, memória, questões motoras, questões sensoriais da pele, de sensibilidade, porque o bebê é muito essa questão, né, da pele, do pegado sensorial. Do toque, né? Do toque. Ai, Chantala, né? É maravilhoso. Né? Como a pele, né? Frederic Leboyer, que fala essa questão de Chantala, fala como a pele nutre. É uma alimentação emocional, ela nutre também o pegar, o massagear o bebê. É maravilhoso, é só o que eu falo, eu sou apaixonada pelo tema. Então, o que é que acontece? Tanto que o nenenzinho, dos sentidos, desenvolve primeiro a questão da audição, né? Desde o útero, que ele já vai reconhecendo a voz da mãe, vai reconhecendo a voz de quem está conversando com ele, do pai, do irmãozinho. E também a questão da pele. A visão acaba tendo um desenvolvimento mais lento, né? Um pouquinho depois. Mas, assim, audição e pele, a questão, né, do tato são primeiro, né? Acontecem primeiro. Então, o que acontece? Esse manipular o bebê e conversar, você está fazendo uma estimulação neurológica maravilhosa. Tem um neurologista, agora eu esqueci o nome dele, mas tem um neurologista que ele falava assim, que, no caso, quando a mãe abraça o seu filho, que ela abraça o neném, ela está desencadeando uma série de processos psicobiológicos intensos ali, em uma forma tão harmoniosa. Várias áreas desse cérebro estão fazendo novas ramificações, novas conexões. Você está criando memórias afetivas, né? Causando bem-estar, porque tem toda aquela liberação hormonal. Então, assim, é um processo que tem a questão do acolher, do cuidar, a questão psicológica, a questão emocional, e tem um processo biológico. A gente tem estudos que o fato de você pegar o neném, que tá no choro, né, naquele estresse, você pegar ele e botar no colo, a neurociência de acalmar o bebê. O que acontece é a liberação hormonal ali, você consegue até reduzir o batimento cardíaco, que estava acelerado porque ele estava estressado, porque ele estava nervoso. Você vai criando memórias. Ao cantar a musiquinha, ele registra. Você cantava, por exemplo, você conversava com ele na barriga ou cantava uma musiquinha na barriga. Você sempre cantava aquela música. Chega um ponto, depois que ele nasce, ao cantar aquela música, não é que ele vai lembrar a letra, mas assim, ele lembra a melodia, ele sente aquele aconchego, aquele bem-estar que ele sentia dentro do útero. Então, por isso que a gente fala muito aquela coisa de, para acalmar o neném, tem as técnicas do 5S, de você tentar lembrar o ambiente uterino. Por quê? Dentro do ambiente uterino, era o momento que o bebê esteve mais protegido e acolhido, né? O útero, o que é o útero, senão um grande abraço para o neném? Ele estava o tempo todo abraçadinho ali, sendo massageado, sendo estimulado o tempo todo. Tava com líquido, mas estava ali flutuando, né? À medida que vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais apertadinho, abraçadinho. Então, por isso que eles gostam do charutinho, a gente vê, né? que é uma postura que acalma, né? Quando a gente coloca esse bebê todo apertadinho, né, em charutinho, como você trouxe, eles ficam bem mais calmos, né? Justamente porque remete a essa época do útero. Dá aquela sensação de segurança, né? Ele não tem como definir um bem-estar que ele sente que ele sentia antes. Agora, lógico que isso a gente está falando numa gestação, um aspecto assim saudável, de uma gestação que teve uma boa relação com a mãe e tudo. Mas existem situações em que a gestação pode ter sido traumática, pode ter passado por uma série de intercorrências, um nível de estresse contínuo, que pode gerar liberação de cortisol, hormônio de estresse, de adrenalina, e esse bebê está o tempo todo recebendo, através da placenta, essa liberação. Então ele fica num nível de tensão. Então o ambiente uterino acaba não sendo um ambiente de segurança e prazeroso para ele. Aí eu te digo uma coisa, tem como a gente eliminar o estresse da nossa vida? Em plena pandemia, ansiedade? Não tem. Mas o que acontece? Não dá. A gente não tem como eliminar o estresse nem a ansiedade.
mas a gente tem como tentar controlar, tentar trabalhar, principalmente trabalhar, né, nossa regulação emocional, tentar trabalhar para a gente conseguir lidar com esses fatores externos que vêm da vida e que nos afetam. O problema é quando a gente não consegue lidar e o nível de estresse, ele acaba sendo contínuo, entendeu? Não é você teve um episódio, você passou raiva no trabalho, ficou chateado com alguma coisa. Não são episódios que vão trazer um prejuízo, assim, significativo para o desenvolvimento do bebê. Os episódios teriam que ser, assim, se cronificarem, podemos dizer. São aquele nível de estresse, de tensão que é todo dia, por dias, por semana, às vezes por meses, às vezes a gestação toda, que aí a gente tem um prejuízo não só do neném estar recebendo esses hormônios, estar vivenciando o estresse junto com a mãe, como esse estresse, que tem um aspecto emocional, gera um prejuízo biológico. Porque vai ser um bebê que pode ter, ele pode ser PIG, né? Pequeno para a idade gestacional, ele pode não ter o crescimento adequado, a placenta não vai ter o efeito de nutrir adequadamente por conta desse aspecto de estresse. Então a gente vê que é uma questão emocional, mas que pode trazer um prejuízo físico, um prejuízo biológico no desenvolvimento desse neném. A gente tem aí Brenda falando que vai morar no spa quando chegar a vez dela. Quem quiser que lute. Ah, já pensou? Seria ótimo. Seria o ideal, viu, Brenda? Seria ótimo. Mas infelizmente a gente não consegue. Mandar um beijo, vou te interromper um pouquinho, amiga, porque minha filhota está assistindo a nossa live. Oh, meu Deus, sério? Giovana, um beijo. Ai, que entrou fofa. aí com o celular de minha sogra, gente, que é Marinalva. Tá então eu já sei que quando a sogra entra, é ela que tá lá com o celular. Eu tô olhando rapidamente beijo, filha. aqui, porque eu não tô vendo Karine, vai mandar beijo pra Karine, tô vendo a Alana, tô vendo Catiane, as conhecidas. Mas assim, eu tento não olhar, porque senão, menina, me distrai. Senão a gente perde. Não vai, eu tô tentando, beijo às vezes pra eu olho todas. um pouquinho, mas não fico muito não, porque senão... Ui, aí já derrubei até o fone. Eu perco minha linha de raciocínio, não dá não. Eu tento não olhar. Ô, Mai, o que é que seria a esterogestação? Fala pra gente aí, como é que Nina, funciona então, isso é maravilhoso, é um isso? conceito que nem todo mundo conhece, que a gente, principalmente quem trabalha com essa área materno-infantil, e também quem é pai e mãe, todo mundo deveria conhecer, na verdade. O que é a esterogestação? A gente trabalha com um conceito na psicologia perinatal de que, assim, não existem só os 3 trimestres gestacionais. Existe um 4º trimestre gestacional. Por que tem esse 4º trimestre? Porque se, na verdade, o neném ficasse mais tempo dentro da barriga, para ele terminar de se desenvolver neurologicamente, né? Para ele estar pronto realmente para nascer, ele não ia conseguir nunca passar pela pelve da mãe, porque ele está enorme, certo? Uma mãe tipo eu, então, que é pequena, aí que não ia nascer mesmo, não ia sair. Mas não saía. Não tinha como. Então, o que acontece? A gente considera como se nós, seres humanos, nascemos prematuros. Então, esses primeiros 3 meses após o nascimento, a gente tem a teoria da esterogestação, que é a teoria de que o bebê, ele não sabe que nasceu, ele acha que ele e a mãe são uma coisa só, e que é como se ele estivesse dentro do útero. Então, quanto mais a gente proporcionar situações aí, charutinho, acolher, ter aquele cuidado muito pele a pele, porque a pele é essa questão a temperatura da mãe regula a temperatura do neném. Então, assim, a batida do coração, o cheirinho do leite, o som da voz, tudo traz segurança. Então, o bebê, ele realmente acha que ele e a mãe são uma coisa só. Ele acha que não nasceu, ele não sabe ainda que nasceu. Então, essa teoria é justamente de que é cansativa, é puxada, mas tente ficar o máximo possível, pele a pele, em contato com o seu bebê, pelo maior período de tempo. Abro um parêntese que eu sei que na vida real, se você está sem rede de apoio, é muito difícil para a mulher. Muito. Mas se você tem condições, se você tem uma boa rede de apoio estruturada para te dar um suporte, você, por exemplo, não se preocupar tanto com coisa de casa, com trabalho, com outras questões assim, e você for possível para você, e você também deseje, você entenda a necessidade, a importância dessa esterogestação, se for possível, você quiser, tente ficar a maior parte do tempo com o neném nesses primeiros 3 meses. É puxado, é cansativo, mas assim, para o desenvolvimento dele é maravilhoso. Ele não sabe ainda que nasceu, ele tá ali coladinho, é maravilhoso. A gente tinha aí até antigamente algumas criaturas. Voltou? Deu. Mas estamos te ouvindo. Voltou. Antigamente a gente tinha até algumas criaturas que diziam que tinha que deixar o bebê no berço chorando, né? Que o bebê estava fazendo manha. Voltamos. Voltou. E aí, tá me ouvindo? Sobre deixar chorando.
Pronto. Voltou. Isso, Agora o pessoal fala, agora ah, voltou. deixa chorando no berço, e é bem complicado, né? Você vê o quanto que a gente perde, tanto no desenvolvimento emocional, quanto no desenvolvimento físico, que isso vai implicar também, né? No desenvolvimento físico Uhum. dessa criança, né? Então, a gente precisa realmente acolher, porque quanto mais acolhido ele se sente, melhor ele se desenvolve, né? E Doutor José assim, Martins Filho, que é um pediatra que, assim, se eu não me engano, até a esposa dele é psicóloga também, então ele tem uma fala muito voltada para o desenvolvimento físico e emocional. Então, o que acontece... uhum. Outro chorou ali. Ah. O que é que acontece? Ele fala da questão do estresse tóxico para o cérebro do bebê. Uhum. Entendo, não é o deixar chorado, tipo assim, eu tô lavando o prato, tô tomando banho, o neném acordou, e assim, até eu conseguir chegar no neném, ele chorou alguns minutos, porque eu não tive como chegar, ele ficou estressado, mas você pegou ele depois. Não, é diferente de você atrasar um pouco e o bebê ficar, realmente, às vezes ele fica meio angustiado, que ele queria mamar, demorou, esse peito não apareceu, não veio, cadê esse peito que sumiu, sei o bom, sei o mal, né? Cadê Uhum. ele que não apareceu? Mas é diferente a partir do momento que você tenta fazer treinamentos com um bebê muito pequeno. Porque neurologicamente ele não Uhum. tem capacidade de entender isso. Ele não sabe o que é dia e noite. O ciclo de sono do bebê é diferente do adulto. Então o bebê não tem capacidade cognitiva, neurológica, para entender que a mãe vai e volta ainda. Então o que o bebê vivencia é um estresse, uma situação de desamparo. E nesse estresse há uma liberação de adrenalina e cortisol. E aí a gente pode ter realmente prejuízo no desenvolvimento neurológico dessa criança, além dos aspectos emocionais. É tão interessante, assim, abrindo um Uhum. parêntese para comentar, hoje a gente já considera assim, tem estudos provando que bebês que ficam mais em pele a pele com a mãe e que a mãe acolhe mais, que a mãe está tendo uma boa rede de apoio, que ela consegue lidar melhor de atender as demandas dessa criança, são crianças que sentem menos cólica. Em Hum. alguns países que tem a questão do sling, que o bebê fica quase que o tempo todo em contato pele a pele com a mãe nesse comecinho, os bebês praticamente não têm cólica. Então, o doutor Carlos Uhum. Gonzalez, que é um pediatra dessa área bem humanizado, um pediatra espanhol famoso, tem livros maravilhosos, ele fala justamente dessa questão, ele pontua sobre essa questão da cólica justamente por isso. Porque o bebê que está nesse contato, a mãe que está segura, que está bem amparada, que ela está tranquila para atender as demandas do neném, e o neném que está, eles estão os dois conseguindo vivenciar esse vínculo de uma forma assim, não que seja plena, porque a maternidade não é plena, tem os seus momentos bons, mas seus momentos bem difíceis, mas que com uma boa rede de apoio estruturando, você consegue lidar melhor, estar mais disposta para esse bebê, e o bebê consegue ser melhor atendido às suas demandas, aí é um bebê que vai ter menos intercorrências, a não ser que, lógico, exista alguma patologia por trás, às vezes existe, né, algum outro diagnóstico que possa, Uhum. como a gente falou no começo, uma prematuridade, é um bebê que você, né, a questão da amamentação tem as dificuldades, o meu neném nasceu com a linguinha presinha, então a gente, né, tinha aquela dificuldade no começo, então assim, tem situações fisiológicas que podem trazer Uhum. dificuldades para a família, mas eu estou falando daquele bebê que não tem nenhum diagnóstico, nenhuma complicação, e que pela boa rede de apoio, a mãe está ali disposta a suprir essas necessidades e o bebê está bem naquele contato com ela. Então, assim, tende a ter uma evolução melhor, com menos assim, dificuldades, menos intercorrências. Uhum. Essa questão da prematuridade, né? A gente precisa pensar que o bebê que nasce antes do tempo, ele precisa de uma dedicação e uma demanda até maior dessa Sim. mãe, depois quando ele vem para casa, né? Porque ele já sofreu um tempo ali. Uhum. Pensa que o bebê, como você falou, né, Maia, ele nasce e ele acha que ele e a mãe são a mesma pessoa. Né? E aí, Exato. de repente, por algum fator, essa mãe é retirada dele. Né? Então, ele sai do útero da mãe e vai para uma incubadora, né? E vai para um UTI neonatal. Passa esses primeiros dias ali que ele poderia estar vivendo longe dessa mãe. Né? Então, a Uhum. gente já tem aí um prejuízo nessa questão da construção do afeto também nessa criança, né? Então, quando ele volta para casa, volta para o contato da mãe, a mãe tem que acolher. É Sim. estressante, gente. A gente sabe que na vida real eu brinco que aqui em casa a gente sempre teve maternidade real, tá? Não, não tem maternidade idealizada, essa coisa linda. A gente tem que trabalhar com a maternidade real. Mas a gente precisa atentar que não é só a saúde emocional, né, da mãe que precisa estar 100%. Se essa mãe não tiver 100%, ela não vai conseguir ser uma mãe presente, uma mãe afetuosa para essa criança. Né? Então é importante a gente ter aí esse apoio, essa rede de apoio que você tanto tem frisado aí, é de fundamental importância, né, para quem vai ter um bebê.
e entender que essa rede de apoio não é só para o primeiro filho, né? Porque muitas vezes a gente é bem acolhida no primeiro filho, né? No primeiro filho a família toda se disponibiliza e depois há muito daquela questão, ah, não, ela já tem um, ela já sabe como é que funciona. E não é bem assim, né? Cada bebê é único. E outra, você é A uma mãe mãe está para vivendo cada momentos filho. diferentes. Você não é a mesma mãe, Exatamente. exatamente, não tem Então, como. é importante essa rede de apoio em cada gestação que essa mãe tenha. Né? Isso é Exato. bom a gente deixar claro aí. E nesse período E a de pandemia, amamentação, então, Mai? né, que a gente está tendo essa Então, dificuldade de né? suporte, essa angústia toda, um período de incerteza, né? Todo mundo fica preocupado. Você tá longe de tudo, E né? puérpera é no grupo de risco, né? Existe aquela fragilidade do organismo na Sim. gestação e no puerpério, então, assim, exige um cuidado, uma atenção ainda maior, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Uhum. E a amamentação, Mai, de que forma ela está relacionada aí a esses primeiros 1000 dias do bebê? Tá relacionada a tudo. A amamentação. Então, falou de amamentação, então, né? Que eu sou apaixonada. Outro assunto incrível. O que é que acontece? Gente, por mais que a fórmula tente, né? O leite artificial tente, nunca vai conseguir ser como o leite materno. O leite materno, ele é o que a gente fala espécie específico. Ele é específico para o ser humano, é exatamente o que o bebê precisa. E cada mãe produz o leite que o seu bebê necessita. Então, o que acontece? Ele é um organismo vivo, o leite materno. Você coloca ele no microscópio, ele está lá, ele está vivo, porque ele tem anticorpos, ele tem lipídio, proteína, gordura, tudo que o bebê precisa para o seu desenvolvimento. É diferente da fórmula, que é aquele leite que foi trabalhado, foi produzido para imitar o leite materno, mas não tem todos os benefícios. Agora é importante enfatizar que a gente defende muito a amamentação porque é maravilhosa e ajuda no desenvolvimento físico e neurológico da criança e também no desenvolvimento emocional, porque tem a questão do colo, do pele a pele, do amamentar, do olhar no olho, a interação, o vínculo que se constrói com a amamentação. Mas eu gosto de enfatizar algumas questões porque assim, por mais que eu ame, seja super defensora da amamentação, a gente sabe que nem todas as mães conseguem amamentar. Então é importante a gente enfatizar para não gerar, não aumentar um processo de culpa, porque a maternidade já vem com tantas culpas, né? Que a gente tem, haja terapia para a gente trabalhar. Então o que acontece? Para não aumentar, uma coisa é quando você promove o aleitamento, a amamentação, para conscientizar e orientar as pessoas da importância, mas a gente também tem que ter esse olhar, essa empatia, esse acolhimento com que já me ligou. Cortei a ligação no meio da minha live, meu irmão me ligou, mas tudo bem, cortei ele aqui. Mas o que acontece? Voltando, aquela mãe que por algum motivo ela até queria e não conseguiu, ou aquela mãe que não tinha um desejo, a gente também tem que respeitar, mesmo orientada, ela por algum motivo ela não tinha um desejo. Mas eu gosto de abrir esse parênteses para não parecer assim que eu não consegui, aí você tá ouvindo falar cada vez mais de amamentação e te gera uma angústia, porque, né, a culpa que você não conseguiu e tal. Então, só bota essa observaçãozinha. Mas se você deseja, você quer amamentar, gente, somos mamíferos, parece que é algo instintivo, que é algo natural, mas pode ser difícil. É aprendido. Vai ser aprendido tanto pelo neném quanto pela mãe. Então, assim, se oriente desde a gestação. Procure, não deixa para se preocupar com a amamentação depois que o neném nasceu. Vai lendo, vai procurando, procurem consultoras de amamentação, procurem se orientar, aprender mesmo, estudem sobre a amamentação, porque os benefícios para o desenvolvimento da criança é maravilhoso. A gente tem estudos provando que até a questão do QI, como eu falei, o desenvolvimento neurológico dessa criança amamentada tem por conta, né, dos componentes do leite materno, o desenvolvimento orofacial, até a face, a musculatura, a questão toda, não só dentinho, a questão da musculatura, a estrutura facial da criança formada pela amamentação. E a gente tem estudo até relacionado a questões comportamentais, de como essa questão do colocar, do olhar no olho, do vínculo, né, dessa interação pode ser benéfica para o bebê. Mas é importante a gente falar também assim, vamos dar um exemplo para trabalhar com essa questão da culpa. Eu queria amamentar, mas eu não consegui. Então, assim, o que é que eu posso fazer para meu filho ter alguns benefícios? Né? Como é que eu posso lidar melhor com isso? O leite, como eu falei, o artificial, ele tenta imitar, mas ele não consegue ser igual ao leite materno. Mas, apesar de não ter os anticorpos, não ter todos os nutrientes, não quer dizer que você não possa tentar aleitar essa criança como se você estivesse amamentando.
É muito melhor você estar com o seu nenenzinho, porque eu não trouxe minha boneca aqui, eu esqueci. Mas assim, é muito melhor você estar com o seu Uhum. nenenzinho, olhando no olho, interagindo, conversando, enquanto você está com a mamadeira, do que você tá com o neném no peito e tá assim, ai, sem paciência, cansada, sacudindo, assim, angustiada, que ele acabe logo de amamentar, sabe? Tá sendo aquela a experiência que não é prazerosa para você, você tá no celular, tá na TV, tá assim, você tá transmitindo para essa criança que o alimentar, né, a alimentação dessa criança, o amamentar para ela, não é prazeroso. Então, se não é prazeroso para você, ela não se sente acolhida, a criança sente isso. Então, acaba sendo uma experiência muito mais prejudicial, mesmo sendo o leite materno, que é tão bom para o desenvolvimento da criança, do que aquela mãe que está amável, carinhosa, olhando, interagindo, curtindo o momento com a mamadeira. Então, eu acho que é importante a gente enfatizar que, no aspecto fisiológico, no aspecto biológico, o leite materno, enquanto substância, tem essa superioridade. A gente sempre vai defender e promover a amamentação, mas não, a gente não quer aumentar o processo de culpa das mães que não conseguiram, e a gente quer enfatizar que existe um aspecto emocional muito grande, psicológico por trás, e que caso você não tenha conseguido, vamos empurrar essa culpa aí para o lado para terapia e vamos tentar, com a Né? mamadeira, lidar melhor com outras formas de vinculação com esse neném para proporcionar esse desenvolvimento dele. É, criar esse vínculo afetivo mesmo com outras formas de alimentação, né? Uhum, Que é o que a gente precisa exatamente. pensar. E um assunto agora que assim, a maioria das mães se queixam, né? Que é o sono do bebê. Ah, É é possível a gente polêmico. ensinar um bebê a dormir a noite toda? A gente consegue Gente, fazer esse bebê dormir a noite quando toda? ele tá muito pequenininho, isso é bem polêmico, porque tem a questão das consultoras de Uhum. amamentação. Existem aquelas formas de consultoria mais antigas que são assim bem, como posso dizer, de tentar condicionar realmente a criança, né? Então, que a gente hoje já considera que algumas questões emocionais podem ser prejudicadas, né? Dependendo da idade da criança. Uhum. Então, assim, primeiro de tudo, cada mãe, cada bebê, cada binômio, né? Mãe e bebê, e a sua forma, a sua questão de sono tem que ser avaliada de uma forma muito individual e muito particular. Não tem bula de remédio, receita de bolo, que o que serviu para uma serve para outra. A mesma coisa que cada bebê, a gente tem aquelas tabelinhas, você vai ver, não, você acha na internet, no Facebook, Instagram, em qualquer lugar, tabela do sono, tal idade tem que dormir tanto tempo. Gente, aquilo ali é para você ter uma ideia, para nortear, mas isso aí tem que ser uma avaliação com o pediatra, né, com o profissional. Cada bebê é de uma forma. Tem um bebês na mesma faixa de idade que vão se desenvolver com algumas questões particulares diferentes. Ao mesmo tempo que eu acho que é importante a gente enfatizar. Um cuidado quando a gente fala assim, cada bebê tem seu tempo, porque às vezes a gente também perde tempo, né? A gente tem uma forma de se guiar, né? Você tem a cadernetinha da criança, que tem assim, dizendo cada mês como ela vai se desenvolver e tal. É para se nortear. Mas a gente não pode generalizar e engessar que o filho de fulaninha dormiu a noite toda com tantos meses e o meu também vai. Porque tem uma série de fatores. Fulano é fulano, eu sou eu, tem toda a família, tem a questão, tem Uhum. a higiene do sono, quais são os hábitos daquela família, qual é a Tem um rotina. ambiente, Tem um né, que ambiente todo, influencia. tá nascendo dedinho, não tá? Uhum. Aplicou vacina, não aplicou, a mãe tá estressada, a mãe tá deprimida, tem uma série de fatores. Então a gente tem que analisar de uma forma muito individualizada. Mas explicando no aspecto neurológico, o cérebro do neném funciona de uma maneira diferente do adulto. O ciclo de sono do neném é curto, é diferente do ciclo do sono do adulto. Ele ainda não sabe o que é dia e o que é noite, no útero ele não sabia mesmo, né? Tava tudo escurinho lá, ele não sabe, ele vai Uhum. aprender. Mas é uma aprendizagem que a gente não tem como impor de fora para dentro sem ele estar neurologicamente pronto. Alguns bebês vão conseguir mais cedo dormir mais tempo. Outros têm aquela questão, por exemplo, o prematuro, tem a questão que você tem que ir dependendo acordar mais, por causa da questão do ganho de peso e tal. Então, assim, Uhum. importante enfatizar que tem que ser avaliado de uma forma muito particular. Tem muito vídeo, muita receitinha pronta de internet e tal. Pode ser que dê certo com seu filho? Pode. Mas pode ser também que não dê certo. Então, assim, primeiro de tudo a Que gente não dê. Então, assim, Uhum. primeiro de tudo a gente tem que trabalhar, enquanto mãe, desde gestante, quais são as minhas expectativas em relação ao neném. Porque, assim, se eu acho que o neném, ele só chora baixinho, algumas vezes no dia, quando ele quer mamar um pouquinho, tipo um gatinho miando um pouquinho, e ele vai dormir pleno a noite toda, igual o neném de revista, de novela, vamos trabalhar essas expectativas, porque não é assim que funciona.
Ao mesmo tempo, não é aquele terrorismo que às vezes chega, você nunca mais vai dormir na sua vida. Não, você tem que entender que o cérebro vai funcionar diferente, que à noite ele não entendem ainda, o ciclo dele é mais curto. Olha a importância da rede de apoio, por quê? De dia, aquela história, a gente tem que dormir quando o neném tá dormindo. Ah, mas eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer isso. Eu sei, tem um monte de coisa. Então, é bom que você tenha uma rede de apoio para te dar uma ajuda. Em alguns momentos, você aceite o caos e se permita descansar também. Porque, assim, não tem remedinho, não tem pílula mágica, não tem como você condicionar tão rápido o bebê, ele vai aprender à medida que os meses foram passando. Mas tem uma frase muito maravilhosa da maternidade, que a gente tem que botar assim, tipo um mantra, quando naqueles dias que você tá assim com sono, na privação de sono, estressada, né? Que é lembrar que as noites são longas, mas os anos são curtos. E a gente, quando você tá dentro, você fala que não. Você fala que não. Não, meu Deus. É aquela famosa história, que até eu falava, não vou ter filho mais não. Aí passou um tempo, vem aquela amnésia, porque senão, né? O que a gente seria esquece. A gente esquece. Como é que a nossa espécie ia continuar se todo mundo ficasse com um filho só? Vem uma amnésia, você não lembra direito como é que foi o seu puerpério, né? Vem aquela neblina, fica tudo meio embaçado, aí depois você vai, vamos tentar o segundo filho. Às vezes o terceiro. Então, justamente por esse processo. Não. Depende. Eu parei por aqui. Agora, nesse momento, eu digo que parei por aqui também. Mas daqui a alguns anos eu não sei. Eu não vou entrar nesse assunto agora, não, porque tá muito cedo. Mas, assim... Você falou sobre uma coisa, Mai, que eu acho que é importante também a gente frisar, que cada criança tem seu desenvolvimento. Sim. Né? E a gente tem, você falou bem aí da questão da caderneta de vacinação, que ela dá um norte pra gente sobre o que, é que as crianças, né, devem desenvolver em cada fase. Mas a gente tem aí os dois polos, né? A gente precisa entender que a gente não pode comparar o meu filho com o filho da vizinha, né? Porque cada um realmente tem o seu tempo e tem o seu ambiente, são pais diferentes, são estímulos diferentes. Mas a gente também precisa ficar atento para que essa criança não esteja evoluindo e a gente fecha os olhos e acha que está tudo normal. Exatamente. Né? Porque se a gente sabe que uma criança ela tem que sentar em média com 6 meses e essa criança chega com 8 meses e não está sentando, já tem que dar um start ali, olha, tá acontecendo alguma coisa, né? Tem alguma coisa aí. Por isso que é errada, importante trazendo a gente, aí pro meu lado, a né, gente compreender o processo da questão dos 1000 dias, né? A gente compreender o que é esperado, que não é no desenvolvimento, mas não de uma forma engessada. Quer ver um exemplo que tá dentro também, né? A gente nem pontuou falar sobre isso, mas eu acho que é importante falar. Sim. O que é que acontece? Desfraude. Primeiro que a maternidade por si só já tem uma questão velada de uma competição. Às vezes nem tão velada, às vezes tá explícita mesmo, né? De uma competição entre mães. Ah, mas meu filho desfraudou. Meu filho com 6 meses tirava a fralda sozinho, já tava andando. Ele mesmo jogava a fralda no lixo, exagero, né? Mas tudo bem. Ele já fazia tudo. Não, mas você sabe que tem umas pessoas que contam a vantagem e tal. Mas assim, o que acontece? A gente tem que entender que o desfraude, ele não acontece se a criança não estiver pronta. Não é uma coisa que a gente ensina de uma hora para outra, porque amanhã ela vai começar a escolinha, eu quero mandar ela desfraudada. Semana que vem ela vai começar, eu vou mandar desfraudada, porque o vizinho, o primo, não sei quem já tirou a fralda, eu vou tirar também. A criança dá sinais que ela tá pronta. Quando ela tem algumas características, quando ela já consegue pular, né, com os 2 pezinhos, quando ela já consegue segurar, quando ela avisa que tá. Então, assim, lógico que você pode facilitar o processo num aspecto que você pode chegar e, assim, com musiquinha, estimulação, né? Fazer o treinozinho no banheiro. Você pode utilizar algumas técnicas, principalmente, né, na psicologia comportamental, a gente faz muito esses treinos e tal, reforço e tal. Você pode utilizar algumas coisas, mas não adianta você utilizar se a criança não estiver no momento dela. Então, você tem que entender que isso aí, o desfraude vai acontecer quando ela estiver já em torno dos seus 2 anos e um pouquinho e tal. Não adianta você tentar desfraudar logo. Fez 1 ano, eu vou tentar desfraudar porque eu quero. Se não é o momento, neurologicamente, o corpo dela, ela não está pronta ainda para controle de esfíncter e tudo mais. Não está pronta para isso. Por isso que a gente tem que entender as fases, para saber o que é que eu posso, até onde eu posso, né? O que é que eu devo estimular, o que é que eu devo... Quer ver um outro exemplo? Aí, já falando sobre isso, tem gente que fala assim, mas, tipo, quando é muito pequenininho o neném, eles nem entendem nada do que a gente está falando. Vou ficar conversando com ele, vou ficar conversando com a barriga para quê? Mas, gente, é o processo, assim, da estimulação da linguagem, vem desde antes. Porque, assim, o bebê não tá falando, às vezes não tá ainda nem balbuciando, não tá no mamanhês, nada disso. Mas, o que que acontece? Esse mamanhês da mãe tem a sonoridade, tem um aspecto emocional também. E o bebê, ele tem formas de se comunicar antes dele começar a falar.
Então, assim, é o olhar, ele tentar... Neurônios espelho, você dá aquela risadinha, vai dar aquela mexidinha com a boca, ele tenta mexer imitando. Então, assim, são formas de interação e de comunicação da família com o bebê e do bebê com a família que estão desde antes dele começar a falar. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que falam assim, não, só vou começar a cantar musiquinha, contar história, falar com o neném quando ele tá maior. E aí, às vezes, a gente perde a oportunidade de estimular essa criança justamente porque acha que é tão recém-nascida, tão pequenininho, que só dorme e acorda, mesmo ele olhando para você. Às vezes o bebê quer interação, ele olha para você, sacode aquele bracinho, e você olha, não posso sacudir. Você vai entendendo que às vezes ele ainda não tá Acha que naquela não é fase nada, de... né? Às vezes ele não tá naquela fase de botar o bracinho para pedir o colo, mas você chega de junto dele, ele já começa a fazer alguns movimentos, ele dá a entender que ele quer o seu colo, e você não percebeu. Então, assim, existe uma comunicação, existe uma relação, mesmo antes desse processo do falar, do pedir. Então, é importante que a gente entenda, né? Que a gente observe isso, porque são formas de estimular também. Por isso que a gente tem que conhecer as fases do desenvolvimento da criança. Se toda mãe pudesse pegar essa cadernetinha, porque é tão completa, é como se fosse um livrinho mesmo, cheio de informação. E, infelizmente, a gente sabe que tem um monte de mãe que nunca nem leu. Só pega, só tira da Só bolsa. tira da bolsa na consulta, pediatra, né? Exatamente. Aí olha só o gráfico, olha a vacina, bota o carimbo lá da vacina, o adesivinho e pronto. Não, você perde a oportunidade de você aprender coisas incríveis do desenvolvimento do seu filho. E as cólicas, Mike, é outra queixa comum, assim, da maioria das mães, né? Tem como evitar essas cólicas? Então, a cólica, é interessante a gente falar aqui, está muito mais relacionada ao aspecto da imaturidade desse intestino, desse aspecto, né, da digestão dessa criança, porque até então no útero ele não estava, né, tinha todo esse processo que ele recebia os nutrientes pelo cordão, apesar de uma produção de mecônio que ainda ocorre desde a gestação, mas não estava nesse processo de ingerir leite, digerir, amamentar, né, na amamentação e tal. Então, assim, é uma imaturidade que a gente sabe que dura um período geralmente em torno dos 3 meses, alguns mais um pouquinho. Tem outros fatores que podem aumentar a gravidade da situação, que é aquela questão, né, da PLV, né? Tem, assim, tem alguns fatores que podem agravar, como também questões emocionais. O emocional da mãe pode influenciar no nível também da cólica da criança, porque uma mãe que está muito estressada, que ela não sabe lidar com essa cólica, ao invés dela acalentar e acalmar essa criança, ela acaba estressando mais ainda essa criança. Né? Então, assim, tem vários aspectos. Como eu te disse, tem culturas que tem estudos falando de outros países aqui, que o bebê fica tão ligado pele a pele com a mãe, deslinga aquela coisa, que são bebês que você tem relatos que tem uma intensidade e menos episódios de cólica. Então, você sabe que tem um fundo biológico, mas tem um aspecto emocional também influenciando. Então, é importante a gente enfatizar que a questão das expectativas. Todo bebê tem cólica? Não. Muitos bebês vão ter cólica, sim. Um grande número de bebês vão ter cólica. Mas para a família entender que é uma imaturidade, é um episódio que passa. Então, tentar compreender o processo, tentar acalentar, tentar manter a serenidade naquele choro todo, que é difícil, mas entender que é um processo e que vai passar. E quanto mais calma, mais bem resolvida nessa situação você tiver, para você conseguir lidar, né? Melhor, porque não adianta, gente, assim, na hora do choro, do desespero, você chorar junto e desesperar. Porque aí você tá estressada, tem vezes que dá vontade, mas assim, tá estressada, mas o teu nível de estresse, a tua ansiedade, se você tá vinculada com a criança, como se vocês fossem os dois uma coisa só, você aumenta a intensidade de estresse dessa criança também. Então, não resolve, fica os dois chorando. É uma tirinha que eu vi na internet que tem a mãe chorando com o neném, os dois fazendo a mesma cara, assim. No desespero. Então, infelizmente, a gente sabe que às vezes acontece. A importância aí da rede de apoio, né? Sabe que acontece, mas que não resolve. E aí a gente pensar também nessa importância das questões emocionais dos cuidadores, né? Para o desenvolvimento dessa criança. Porque é aquilo que a gente falou da saúde emocional, né? Dessa mãe, trazendo aí a mãe, porque é a figura principal, mas lembrando que o pai também tem que participar desse contexto e também pode ser... Né? Fala assim, boa noite. Tudo Joga bom, um beijo, lindo? Tá na internet. Pode ir agora. A Nath tá com saudade. YouTube. Está ao vivo. Passou correndo aqui. E a gente ao vivo, ficou todo feliz. Os pais, eles podem ajudar também nesse processo da saúde emocional das mães, né? Auxiliando, dando suporte aí nesse momento. Para que as mamães mantenham sua sanidade mental, né, nesse momento. Exato. E também, assim, já puxando, também lembrando para a tua área, quando você, né, enquanto
fisioterapeuta, que fala tanto dessa questão assim, da estimulação física, né, do sensorial do neném, que existem massagens, a Chantal, existem técnicas que você pode utilizar, a posição de colocar o nenenzinho aqui no antebraço, tá, para amenizar, mas entender que a cólica é um processo que o bebê, muitos bebês vão vivenciar, mas que ela vai ter um fim. Eventualmente ela vai ter um fim. Uhum. Ótimo, excelente. Estamos aí com a doutora Sabrina, neuropediatra, Tá acompanhando aqui. nossa live. Que Agora que eu honra! vi, nossa! Muito obrigada, Sabrina. Poxa, que legal, fico Somos muito feliz chiques. também. Agora que eu vi, olha, que bom, fico É, feliz. tá por aí, participando. E para estimular o desenvolvimento do bebê, o uso das telas, A polêmica, celular, né? televisão, pode ser usado, não pode? O que é que você traz aí pra gente a respeito desse Então, assunto? que é um assunto extremamente polêmico e principalmente agora nesse período de pandemia que a gente está com um monte de criança dentro de casa, tendo aulas online, às vezes por um período longo de tempo. Sim. E aí quando acaba a aula online é o tablet, é o videogame, é o celular, isso aqui, então ainda continua porque não está podendo sair, não pode ver o amiguinho, não pode, né, interagir. Então, assim, realmente acaba sendo um grande desafio para as famílias, culpa muito grande. As mães, né, para a família como um todo, porque às vezes a mãe, para ela respirar, para ela fazer alguma coisa dentro de casa, ela tem que colocar aquele menino, aquela menina na tela. O que é que acontece? Vamos primeiro para o ideal e depois vamos para o real, certo? No ideal, tem que ter uma Ótimo. real. O que é que acontece? Primeiro de tudo, o que é preconizado tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria quanto por outros órgãos, né, outras instituições internacionais voltadas para o desenvolvimento de criança e adolescente? Até 2, 3 anos, até 2 anos, seria 0 telas. Isso no ideal. No real, você acha que consegue ter 0 telas na vida dessa criança? É um pouco difícil, porque a gente sabe que pai e mãe estão com celular, que existe Muito dentro de casa, difícil. tudo. Home office, muitos estão de home office, com seu computador, com seu celular. Então, primeiro de tudo, é você entender que talvez você não consiga realizar o que está totalmente preconizado. Então, cabe a cada família, como eu falei de novo, não tem receita de bolo pronta, não tem bolinha de remédio dizendo certinho a dosagem. Você vai tentar, compreendendo a situação, compreendendo quais são as recomendações, cada família tem que tentar encontrar um equilíbrio. Porque a gente sabe que vai ser muito difícil, nesse contexto de pandemia principalmente, para não aumentar a culpa e não gerar mais estresse, mas a gente entender que o processo de telas pode gerar muito mais prejuízo, apesar de ser uma distração e ser praticamente a babá, às vezes, da criança, para muitas famílias. Pode gerar muito mais um prejuízo, às vezes, um atraso de linguagem, um prejuízo emocional também, porque a criança fica ali naquela a frustração de perder o jogo e tal. Então, assim, às vezes pode ter muito mais prejuízos, principalmente se ela passa um longo período de tempo, do que uma questão de benefício. Porque aí vem, mas eu tô colocando musiquinha que estimula, material educativo, vídeo de musiquinha, né? De inglês, disso, daquilo, tudo bem. É importante que a gente também tenha um cuidado com o conteúdo, claro. Não é deixar a criança, mas que a criança não tem maturidade para entender o que é bom. Essas coisas de baleia azul, de homeopatia, essa coisa. Às vezes as crianças ficam né, nas Tá telas. travando um pouquinho mais. Então é importante, lógico, a gente saber procurar ver o... Tá, se precisar eu repito alguma coisa. Então é importante logo a gente avaliar qual é o conteúdo que está sendo transmitido. Mas também a frequência e a intensidade que isso está sendo administrado na vida da criança. Como eu falei, em período de pandemia fica um pouco mais difícil para conciliar. Mas que a gente entenda que, já que isso acontece, a gente não tem como tirar da vida das pessoas, das crianças, que a gente procure por um outro período, né? Às vezes um período até maior, a gente procure outras formas de incentivo e de estímulo para essas crianças. Quando a gente fala desses primeiros 1000 dias, às vezes as famílias vêm com aquela questão assim, de comprar brinquedos, não vou falar marca, mas assim, aqueles brinquedos famosos de neném, coloridos, lindos, tem cada coisa, né, maravilhosa. Aí tem aqueles que pisca, que roda, que fala, que, né, cheio de efeitos, que você depois fica com vontade de esconder a pilha. Mas, então, aquele brinquedo que quase que brinca sozinho, né? Eu sou a rainha de tirar a pilha dos brinquedos. Pois é, então assim, mas tem brinquedo que ele praticamente se brinca sozinho, né? E o que é que acontece? Sim. Primeiro 1000 dias, o que é que a gente tem que enfatizar? Qual é o melhor brinquedo para estimular o seu bebê, para estimular a sua criança? O cuidador que interage com ele. Exatamente. Pai, mãe, avô, quem for o cuidador afetivo dessa criança, é a estimulação. O brinquedo ele tem que ser um instrumento que está ali no meio, mas quem vai intermediar, quem vai lidar, quem vai ensinar a brincadeira, as propostas de brincadeiras, a interação afetuosa tem que ser o cuidador.
Então, tanto faz se é um brinquedo super chique, colorido, que gira, que tem luz e etc. Ou se ele tá fazendo a vasilha de plástico, a panela de tambor, mas está cantando, está brincando com a família. Então, é muito mais o estímulo e a interação com o cuidador, o brincar, do que o brinquedo. Ótimo. Mas nosso tempo Já acabou? acabou, não já. Eu fico com vontade de chorar, porque esse assunto a gente ficaria aqui horas conversando, né? Essas Eu sou lá de tempo apaixonada, limitado. você também. Pois é. Pois é, eu precisava de umas 2 horas de live nesse Instagram. Me ajude, Instagram. Vamos botar uma hashtag. Mas foi ótimo, assim, eu acho que a gente trouxe vários esclarecimentos aí, né, para as mamães, para os papais que estão nos acompanhando. Eu agradeço muito, né, pela sua disponibilidade, mesmo nesse período, né, que além de estarmos num período de pandemia, você voltou. Aê! Tô dizendo que agradeço Tá muito a sua travando de novo, disponibilidade. mas... Tá. Oi? Ainda tô te Agora travou de vez escutando. pra mim, eu não sei se tá gravando. Estamos aqui te ouvindo. Se você não nos ouve, mas enfim, Maia, eu acho que não está nos ouvindo, mas eu queria agradecer a participação de todos vocês. Vou trazer Mailu para fazer uma outra live que me despertou aqui da gente falar um pouquinho da saúde emocional das mamães também, né? Que eu acho que é bem interessante. E já queria deixar um convite que semana que vem nós vamos ter uma outra live na sexta-feira de criança interior, né? Encerramos aí agora, Mailu saiu, que está travando. Então, na próxima semana eu aguardo vocês. Quero deixar aqui meus agradecimentos, né, a Mailu pela disponibilidade e dizer que nós estamos à disposição, tá? Para o que vocês quiserem tirar dúvida, tanto aqui no Instagram da Clínica Persona, quanto no Instagram Mailu Souza. E tem o Instagram também, Nath Freire Físio. Então, se quiserem tirar dúvidas sobre esse desenvolvimento dos bebês, nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigada por todos que ficaram aqui até o final. Mailu, muito obrigada. O Instagram vai derrubar a live agora, mas eu acho que eu vou tentar salvar e volto com você só para a gente fazer os agradecimentos finais, que você precisa ouvir, né? Peraí.